Olá, alunos do nono ano, tudo certo com vocês? Hoje nós vamos encerrar o nosso capítulo 1 do livro 1, que é o capítulo de radiciação. Nós vamos analisar o último tema hoje, que é chamado de racionalização. O que é a racionalização? Pessoal, racionalização é transformar os denominadores que são irracionais em racionais. Ou, em outras palavras, tirar todas as raízes dos denominadores para poder resolver uma conta. Porque, pessoal, sempre que vocês encontrarem uma raiz no denominador, ela pode ser quadrada, cúbica, a quarta potência. Se a raiz está no denominador, nós temos que tirar. Nós temos que usar alguma técnica, alguma ferramenta para poder tirar e levar ela para o numerador. Pessoal, então tem dois tipos de racionalização. A primeira é a racionalização com denominadores que têm uma raiz quadrada. E a outra são a racionalização de denominadores que a raiz não é quadrada. Vamos fazer alguns exemplos de cada uma. Racionalização de denominadores com uma raiz quadrada. Esse aqui é o primeiro exemplo. 20 dividido por raiz quadrada de 20. Pessoal, quando o denominador é uma raiz quadrada, vamos copiar essa fração, 20 dividido por raiz quadrada de 20. O que nós temos que fazer quando a raiz é quadrada é multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por essa mesma raiz quadrada. Vamos multiplicar em cima por raiz quadrada de 20 e embaixo por raiz quadrada de 20. Certo? Vamos resolver. Em cima vai ficar 20 vezes raiz quadrada de 20. Embaixo, vocês lembram que quando são duas raízes do mesmo índice, nesse caso as duas são quadradas, nós podemos juntar? Vou juntar os dois numa raiz só. 20 vezes 20. Vou reescrever 20 raiz de 20. 20 vezes 20 eu vou juntar. É igual a 20 ao quadrado. Vocês lembram, pessoal? Eu tenho um número dentro da raiz elevado a um expoente que é o mesmo do índice da raiz. A raiz é quadrada, o 20 está ao quadrado. Vocês lembram que eu posso aqui simplificar? Posso cortar? Cortei, então vou encontrar aqui embaixo. 20 vezes raiz de 20 dividido, cortei a raiz quadrada com o quadrado, só por 20. Eu tenho 20 no numerador, 20 no denominador, posso simplificar. Então, depois da minha racionalização, eu encontrei que 20 dividido por raiz quadrada de 20, na verdade, é a mesma coisa que raiz quadrada de 20. Tá vendo, pessoal? Esse número é igual a esse. Só que nós temos que fazer a racionalização porque nós não podemos deixar nenhum tipo de raiz no denominador de uma fração. Tranquilo? Esse é o nosso primeiro exemplo. Vamos ao nosso segundo exemplo. Raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 5. Raiz quadrada no numerador, ok. Se não puder simplificar, não tem problema. Só que no denominador nós não podemos ter raiz. Então, é uma raiz quadrada, nós vamos copiar a fração e multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada do denominador. Vezes raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Raiz quadrada multiplicando a raiz quadrada, vou juntar as duas. 2 vezes 5. E aqui embaixo, 5 vezes 5. Igual. Vou copiar aqui embaixo agora. Pessoal, 2 vezes 5, raiz quadrada de 10. 5 vezes 5, poderia escrever 25, também daria, mas eu vou escrever na forma de 5 ao quadrado. Porque o 5 ao quadrado, a raiz quadrada, eu posso simplificar. Raiz quadrada de 10 eu não consigo fazer nada, não consigo simplificar. E o 5, cortei a raiz com o expoente ao 2, vai ficar só 5. Então, a nossa resposta final fica 10, raiz quadrada de 10 dividido por 5. Lembrando, o importante é não ter nenhuma raiz no denominador. Pessoal, agora nós vamos ao caso em que a racionalização de denominadores que as raízes não são quadradas, que nem nesse caso aqui é 4 dividido por raiz cúbica de 5. Pessoal, vocês lembram aqui, nos primeiros exemplos, que nós multiplicamos duas raízes quadradas para fazer aparecer um expoente 2 e poder simplificar com a raiz quadrada?
Aqui, ó, o nosso expoente agora é o 3. É uma raiz cúbica. Então, eu tenho que fazer alguma coisa, alguma multiplicação aqui, que aqui dentro, ao invés de aparecer um 5 ao quadrado, que nem aqui para cancelar, porque o expoente era 2, como o índice aqui agora é 3, eu tenho que fazer aparecer um 5 ao cubo. Então, como é que eu posso multiplicar aqui para fazer aparecer um 5 ao cubo? Vou copiar 4 dividido por raiz cúbica de 5. Para aparecer um 5 ao cubo aqui, ó, eu vou multiplicar em cima e embaixo por uma raiz cúbica, porque é a raiz cúbica que é o nosso índice, de 5 ao quadrado. Raiz cúbica de 5 ao quadrado. Vocês lembram aquela propriedade da potenciação? Então, multiplicando, antes de fazer a propriedade, vamos multiplicar aqui 4 vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado. Voltando à propriedade da potenciação. Quando eu multiplico dois números que têm a mesma base, eu posso somar os expoentes. Vou escrever os dois aqui na mesma raiz. Raiz cúbica de 5 vezes 5 ao quadrado. Mesma base, ambas bases 5, quando não tem nada, é 1 em cima. Eu vou somar os expoentes. Então, aqui vai ficar 4 raiz cúbica de 5 ao quadrado, dividido por raiz cúbica. 5 vezes 5 ao quadrado é 5 ao cubo. Encontrei o mesmo índice com o mesmo expoente. Vou simplificar. Então, portanto, essa raiz aqui, depois de racionalizada, essa fração, depois de racionalizada, 4 raiz cúbica de 5 ao quadrado, dividido por 5. Não consigo simplificar o 4 com o 5, então essa é a nossa resposta final. Pessoal, entenderam bem esse passo aqui, ó? Do porquê que eu tenho que multiplicar por 5 ao quadrado? Porque eu tenho que encontrar um número, um radicando aqui dentro da raiz com o expoente 3, para eu poder simplificar com raiz cúbica. Se fosse, em um outro caso, por exemplo, se fosse raiz cúbica de 5 ao quadrado, e eu precisasse racionalizar esse denominador. Aqui eu já tenho o índice 2. O quanto que eu preciso acrescentar para ele chegar no 3? Um só. Então eu poderia multiplicar por raiz cúbica de 5, porque quando não tem nada é que o expoente é 1. Ao juntar os dois, 5 ao quadrado vezes 5, raiz cúbica de 5 ao cubo. Aí a partir daqui você poderia simplificar da mesma forma. Então, pessoal, quando a raiz não for quadrada, vocês têm que pensar o quanto vocês precisam completar o radicando para que ele tenha um expoente que seja o mesmo que o índice da raiz e vocês possam cortar. Tranquilo? Ó, pessoal, essa é a nossa parte da nossa explicação. Agora vamos fazer alguns exemplos que são parecidos com a lista de exercícios que eu vou mandar para vocês e vocês têm que me entregar. O exemplo 1. Nós temos 2 dividido por raiz de 4 vezes raiz de 5. Pessoal, o primeiro passo aqui, ó, eu vou juntar essas duas raízes. Ambas são quadradas com o mesmo índice. Vou juntar as duas para virar uma raiz só. Juntei a raiz de 4 vezes 5. 4 vezes 5, 2, raiz quadrada de 20. Tranquilo? Agora vamos racionalizar. Eu tenho uma raiz quadrada, é só eu multiplicar em cima e embaixo por essa mesma raiz quadrada. Multiplicar em cima por raiz quadrada de 20 e embaixo por raiz quadrada de 20. Em cima vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 20 e embaixo raiz quadrada de 20 vezes raiz quadrada de 20, raiz quadrada de 20 ao quadrado. Raiz quadrada com um número elevado ao quadrado, eu corto. 2 vezes raiz de 20 dividido por 20. Terminei aqui. Ó, pessoal, nós temos que nos atentar. Um número par em cima e um número par embaixo. Eu consigo simplificar. Eu vou dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. Vai ficar raiz quadrada de 20 dividido por 10. Tranquilo, pessoal? Agora vamos ao nosso segundo exemplo, onde a raiz não é quadrada. 8 dividido por raiz a quinta, raiz quinta de 2 elevado ao cubo. Pessoal, a raiz tem índice 5 e o 2 está elevado ao cubo dentro da raiz. Lembra que eu tenho que completar esse expoente para chegar aqui no mesmo índice?
3, para eu chegar no 5, eu preciso de um 2. Então, esse 8 dividido por raiz quinta de 2 ao cubo, eu tenho que completar esse 3 aqui para encontrar um 5 e poder simplificar essa raiz quinta. Então, eu vou multiplicar por raiz quinta de 2 ao quadrado. Raiz quinta de 2 ao quadrado. Aqui em cima é só a multiplicação, não tem muito o que a gente possa fazer. 8 vezes raiz quinta de 2 ao quadrado. Vou trocar aqui a cor, que eu estou achando essa cor muito clara, pessoal. E aqui, ó, raiz quinta, vou juntar os dois radicandos que estão dentro da raiz. 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Duas potências que têm a mesma base, eu somo os expoentes. 8 raiz quinta de 2 ao quadrado, que raiz quinta, 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, 2 à quinta potência. Vou simplificar o 5 com o 5, 8 raiz quinta de 2 ao quadrado, dividido por 2. Cortei, sobrou só o 2. Consigo simplificar esse 8 com o 2? Consigo, divido por 2 em cima e embaixo. Vai ficar raiz não, 4 vezes raiz quinta de 2 ao quadrado. Essa é a nossa resposta final. A nossa simplificação após a racionalização. Certinho, pessoal? Então, ótimo. Tomara que todo mundo esteja entendendo. Agora nós vamos ao último caso, que é o caso mais complicado de racionalização. É quando não tem apenas uma raiz, tem algum outro termo somado ou subtraído no denominador, que nem nesse caso aqui, ó. 3 dividido por raiz quadrada de 2 mais 7. Pessoal, para poder resolver esse tipo de racionalização, nós temos que lembrar de um produto notável que vocês viram no 8º ano, que era assim, ó, A mais B vezes A menos B. Vocês multiplicam um número que está somado pelo seu conjugado, que é os mesmos dois termos, só que com o sinal contrário, que nem aqui é mais, aqui é menos. Quando é A mais B vezes A menos B, é igual a ao quadrado menos B ao quadrado. Se vocês lembrarem desse produto notável, como que se aplica ele, é dessa maneira que nós conseguimos fazer a racionalização dessa fração. Vai ficar assim, pessoal. Aqui, ó, eu tenho o termo com o mais, ó, no denominador. Raiz quadrada de 2 mais 7. Então, eu vou copiar essa fração. 3 dividido por raiz quadrada de 2 mais 7. Se aqui eu tenho o termo mais, eu preciso multiplicar essa fração pelo conjugado negativo. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 menos 7. Que multiplica embaixo e que também multiplica em cima. Pessoal, multiplicando em cima, vocês lembram? Tem que multiplicar todos os termos. O 3 vai multiplicar o raiz quadrada de 2 e o 3 vai multiplicar o 7. 3 vezes 7, menos 21. E aqui, ó, entra no caso do produto notável. Raiz quadrada de 2 mais 7 vezes raiz quadrada de 2 menos 7 é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado menos 7 ao quadrado. Aqui, pessoal, o quadrado cancela junto com a raiz, vai sobrar só o 2. E o 7 ao quadrado nós conseguimos resolver também. 3 vezes raiz quadrada de 2 menos 21. E aqui, o raiz quadrada corta com o expoente, sobra só o 2 menos 7 ao quadrado, 49. Tranquilo, pessoal? Consigo simplificar ainda mais? Ainda consigo simplificar um pouquinho. 3 raiz quadrada de 2. Acabou o nosso espaço, vou copiar aqui embaixo. 3 raiz quadrada de 2 menos 21. 2 positivo, menos 49. Aqui embaixo fica menos 47. O sinal daqui de baixo, vou trazer ele aqui para cima da fração. Menos 3 raiz quadrada de 2 menos 21 dividido por 47. Tranquilo, pessoal?
um pouquinho mais complicado, mas lembrando essa parte aqui do produto notável, nós conseguimos racionalizar e tirar a raiz quadrada do denominador. E aqui, pessoal, da mesma maneira, nós temos duas raízes quadradas somando no denominador. Vou copiar a fração. 1 dividido por raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 5 é igual. Ele vai ser multiplicado. O termo aqui está positivo, eu preciso do conjugado negativo. 3 menos raiz quadrada de 5. E aqui também raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 5. 1 que multiplica qualquer coisa é essa coisa que está multiplicando 1. Então, vai se manter raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 5. E aqui, pessoal, raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 5 é o quadrado do primeiro. Então, é raiz quadrada de 3 ao quadrado menos o quadrado do segundo, raiz quadrada de 5 ao quadrado. Aqui, pessoal, raiz quadrada ao quadrado, cancela. Raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 5, porque aqui em cima não tem o que simplificar. 3 menos 5. 3 menos 5 fica 2 negativo. Raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 5. O sinal de negativo aqui do denominador, eu vou levar ele para cima. Raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 5 dividido por 2. Tranquilo, pessoal? É uma matéria que é um pouquinho complicada, mas espero que todo mundo tenha entendido. Que essa explicação ajude na resolução de exercícios. E aguardo o envio dos exercícios de vocês. Vocês estão enviando um pouquinho atrasado. E qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.